Ou realmente o mercado hoje está pequeno, o free float é muito baixo, chance mesmo de faltar ação. Alguns gestores de ações têm falado que esse é o pior um dos piores momentos que a indústria de ações ou o investidor de ações está passando, né? Seja, né, gestores de fundos ou até mesmo investidores. Você concorda um pouco com isso? A gente está passando pelo pior momento da história do investimento em ações, assim, as ações estão largadas, deprimidas. Por que você acha que as pessoas têm essa impressão? Eu acho que, Breia, eu concordo com essa visão e eu acho que tem 2 paralelos aqui. Eh, o mercado de capitais até 2003 no Brasil praticamente não existia. Ele começou a se desenvolver, a partir de 2003, quando a gente teve o IPO da Natura, que foi realmente, assim, um marco para as empresas que agora estão aí, que são as grandes empresas do mercado, começarem a vir para o mercado, abrirem capital e terem o dinheiro mais barato de acesso, que é via listagem em bolsa e o mercado de capitais. Então, olhando para trás, quando eu sentava na mesa e fazia trading em 1999, 2000, para os gringos que não tinham eh, corretora no Brasil, o volume da bolsa, pessoal, acho que a gente está falando aqui para muita gente jovem também, era 300 milhões de reais. Hoje a gente chegou a 30 bi por dia, hoje está na média de 20 bi. Pra vocês terem uma ideia como é que era o tamanho do mercado. Então era outro mundo. E aí, com o crescimento da China, acho que a China foi o grande propulsor do mercado, porque, enfim, o Brasil muito exposto a commodities, mercado de capitais acabou se beneficiando, muitas empresas desse crescimento da China, dos emergentes como um todo. O Brasil pegou esse boom junto com os emergentes e, enfim, uma época muito boa até 2007, 2008, onde a gente viu uma exuberância e aí, enfim, vieram as crises, etc e tal, podemos falar sobre elas. Mas, entrando bem na tua pergunta, nós vimos um paralelo parecido 10 anos atrás, o governo Dilma, quando o mercado de capitais realmente foi, assim, para as mínimas, para a lama, e eu diria que numa situação até pior economicamente falando, porque ali o PIB em 3 anos cresceu, sei lá, acho que -10, e realmente ali as empresas se complicaram, a alavancagem era muito grande. Hoje você vê, tirando algumas exceções, não são poucas, mas ali eu acho que era terra arrasada, só que tinha uma diferença, Breia e pessoal. Por que que o sentimento hoje está muito pior? Porque eu acho, não acho, tenho certeza, que o advento da pandemia e o juro a 2%, o juro a zero, negativo no mundo inteiro, trouxe muita gente que nunca tinha investido em bolsa para investir em bolsa, nos últimos 5 anos. Então, em 99, 2000, o pessoal ganhou dinheiro, em 99, desculpa, 2019, e 2020 veio a pandemia, e aí o pessoal, assim, aí o Brasil piorou bem, as coisas mudaram, mas você teve o advento do financial deepening e muita gente entrando nesse mercado. Então, o que que aconteceu agora que não aconteceu no passado? A indústria de fundos ficou muito maior do que era em 2014, 2015, né. O número de pessoas físicas, de gente que perdeu dinheiro vis-à-vis o que perdeu dinheiro 10 anos atrás é muito maior. As redes sociais praticamente não eram nada 10 anos atrás e agora, elas praticamente dominam, então você tem lá as trocas, as experiências e as frustrações, e isso acaba permeando na comunidade, eh, de Fintuit. Então foi um pouco isso, o tamanho da indústria, tinham muitos fundos agora de 10 bi, 15 bi, tinham fundos de praticamente small cap de quase 10 bilhões de reais. Não existe isso no Brasil, não vai existir nunca mais isso no Brasil. Pode existir por exuberância, a gente pode pegar um baita bull market de novo, mas eu acho que o alocador também ficou disciplinado. Então, eu não sei te dizer se o terra arrasada de agora é pior do que o de 10 anos atrás. O sentimento é, porque a amostragem é muito maior, foram muitos anos, 4, 5 anos aqui de muita penúria para a indústria, pouca performance, muito resgate, muita frustração. Eu acho que essa foi a combinação, Breia, que eu não vi tanto 10 anos atrás, porque era uma indústria menor, menos pessoas físicas, sabe, eu diria que hoje, com o Brasil crescendo o que está crescendo, as empresas
na média, não tão alavancadas, muito disciplinadas, sofrendo, claro, mas não tanto como sofreram 10 anos atrás. Então, assim, eu acho que tem alguns prós e contras em relação a essa afirmação. É legal até, eu vi até um estudo hoje, saiu no episódio até do Carteiros do Condado, no Stock Pickers, né? Tudo que a indústria captou entre 2019 e 2021 foi resgatado entre 2022 e 2025. E hoje os 10 maiores gestores ativos concentram metade do PL de toda a indústria, né? Então, realmente, eh, teve aí um fator aí da indústria ter crescido muito, né, durante um curto espaço de tempo e depois, uma concentração muito grande, né. É claro, também tem essa questão de que o mercado de renda fixa no Brasil para o varejo, né, ficou muito maior, né, então tem uma competição aí de um bolso que não deve ter aumentado muito, né, uma competição entre as classes de ativo, né. Vamos falar sobre a tua carta, né, que viralizou e tem uma tese muito legal, né, o pessoal que acompanha ações há mais tempo é um pouco mais técnico, mas você tem essa vantagem de vários gestores que eu tenho o privilégio de ter aqui, que é saber explicar coisas difíceis de uma maneira bastante clara, né. Que eu acho que é um pouco até do DNA, né, do gestor, porque o processo de você tomar uma decisão com várias variáveis, né, ele depois, no final do dia, ele precisa ser quase que uma explicação talvez fácil, né. Se você conseguir explicar isso muito fácil, muito provavelmente é uma boa decisão. Se você demorar muito para explicar um case, provavelmente aquilo deve ser uma coisa difícil. Não que o processo seja fácil, né, porque é cheio de detalhes, muita investigação, como vários cases que você já falou aqui de histórias bem-sucedidas do passado, onde vocês foram lá no campo, visitando a empresa, entender o que estava acontecendo. Mas nessa carta especificamente, vocês falam o seguinte, né, que vai faltar ações na bolsa brasileira. Explica para o pessoal de casa o que que significa isso e por que que isso pode ser, né, uma grande alavanca para a bolsa ir para patamares muito mais altos do que estão hoje. Tá legal. Convido você, Brea, a distribuir a nossa carta, que acho que tem 8 páginas, em 15 minutos. Uma leitura leve, fácil, para quem não leu. Eu acho que ela é um bom apêndice e com bons argumentos, eh, longe de estar convicto. Pessoal, eu não dei timing, meu sócio Bruno, e enfim, a discussão era, muito em cima de vamos fazer uma conta, e a percepção que a gente também tem trading na veia e está vendo o que está acontecendo no mercado. Eu vou contar um pouco sobre isso, eh, que a gente está chegando num nível que se a gente fizesse um estudo de qual o tamanho desse mercado depois da queda das empresas, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, o índice não caiu muito, mas muito em função que a Petrobras mais que dobrou e tem um peso muito alto. Então esse índice sem Petrobras, na nossa conta estava 105.000 pontos quando a gente fez a carta. Simples, assim. "Ah, Kelete, mas tem a Vale, que também pesa e caiu", é verdade, só que a Vale caiu 30% e a Petro subiu 130%. Então a Petro ajudou muito mais o índice a ficar nesses 120.000 pontos, do que a Vale a dragar, pra baixo dos 130.000 que seja. Então, a gente começou a cruzar as informações. E aí eu acho que vale a pena contar que é aquela frustração enorme de dezembro, né, porque mais um ano que a gente estava indo bem, a gente vinha de 33 de alta em 2023, que foi um ano muito difícil e vários acertos. A gente não tem posição maior que 10%, então muitas empresas a gente acertou bastante, e teve muita atribuição positiva, os shorts ajudaram, tal. Entramos em 2024 também aí bem, aí chegou em dezembro, fomos super bem até dezembro, daí devolveu um pouco, mas ainda terminamos bem, aquele portfólio equilibrado. E aí eu cheguei num dia 2, eu não esqueço, dia 2 de janeiro desse ano, já voltei para trabalhar, falei para minha esposa, né, voltei da praia, vou trabalhar, tô frustrado, aquele dezembro que foi horroroso, né, Brasil, o dólar a 6,20, pô, vai ter controle de capital, tinha uns boatos meio infundados. Eu vi agente de mercado falando: "Bolsa Família vai subir para R$ 2.000", umas coisas, começou a dar um pânico generalizado no mercado. E aí veio aquele sentimento de frustração, todo mundo muito amassado, né, Breia, de 4, 5 anos de renda variável difícil e uma simetria muito grande, eu gosto dessa palavra. E aí eu cheguei dia 2, era um domingo à tarde, eu estava sozinho, aí fui para o escritório, eu falei: "Bom", a gente já estava começando a fazer um estudo.
Eu peguei um estagiário, o Fred, até um abraço para ele, e falei para ele no final do ano, falei: "Fred, vamos fazer um estudo aqui, ó. Eu tô vendo que a bolsa fala que tem 400 e poucas ações listadas. Isso é pro forma da bolsa, pessoal. Tá cheio de empresa listada que não tem ação negociada, então você não considera isso". Então a gente começou a fazer esses filtros. Vamos ver quantas ações tem na bolsa listadas e vamos fazer um comparativo com 3 anos atrás. Então pega lá quanto tinha, pega lá quanto tem. Isso é fácil. E que negociam, né, tem uma mínima negociação. Mas vamos fazer um segundo filtro, vamos ver, eh, dessas empresas, quantas valem pelo menos R$ 300 milhões. Porque você não vai fazer call, né, nem para pessoa física de empresa de menos R$ 300 milhões, que provavelmente está numa situação de estresse, de quebra, recuperação judicial, virou um case que, assim, não vale a pena gastar tempo, eu diria, de verdade. Então vamos olhar esse segundo filtro, que são empresas acima de R$ 300 milhões. Aí o terceiro filtro foi: olha, nós vamos dividir em 3, 4 layers, que a gente fala, faixas, né, de 300 milhões até 2 bi, de 2 bi a 5 bi, de 5 bi a 10 bi e acima de R$ 10 bilhões de valor de capitalização de mercado. Legal. E o que estava me incomodando um monte era, que eu acabei de comentar, poxa, eu tô vendo o dono da Redditor comprando na física, eu tô vendo os donos da Localiza, os fundadores da Localiza comprarem na física, eu tô vendo a turma da Hapvida comprar na física, eu tô vendo um monte de empresário comprar ação na física, tô vendo um monte de empresa fazer recompra. Então olhamos a recompra em 2023, tinham algumas dezenas, 30, 40 empresas que tinham recompra aberta, foi para mais de 100, Breia. Então as empresas começaram a abrir programas de recompra muito grandes e você viu as empresas recomprando muito forte. A Suzano recomprando forte, sei lá, Petrobras, Vale, as grandes, JBS e outras mais. E aí a gente chegou nessa conclusão de: olha, vamos olhar qual era o tamanho do free float, quanto tem de ação, tirando os controladores, o que não negocia, disponível para você comprar no mercado. O que tinha em 2022, e vamos pegar o que se recomprou de ação, e vamos ver o que tem agora em setembro de 2024. A gente não tinha o dado de dezembro, né, porque sai nas demonstrações financeiras das empresas até setembro. Não pegamos, vamos ter que atualizar agora dezembro. E a conclusão foi que tinham 15% entre a queda das ações. Se caiu, o free float cai naturalmente, porque as ações perdem valor, né. Cai a ação de R$ 10 para R$ 8, tem a mesma quantidade de ação, você já tem um free float em reais menor, né, pessoal. Mais o que se comprou de ação e se cancelou, está em tesouraria, vai ser cancelado e que não está disponível para você negociar. Nessa conta, em 3 anos, a gente teve mais de 15% de free float a menos para você negociar. E para minha surpresa, quer dizer, já é uma surpresa bastante grande, você, 15% a menos. Só que do outro lado, o que me chamou muito a atenção é que tinham 385 empresas em 2022 com potencial de negociação, Passou a ser 335. 335. Então sumiram 50 empresas da bolsa, porque ou se juntaram, você teve M&A, você tinha 2 empresas que viraram, você negociava, várias empresas ali, AES com Auren, juntou, virou uma. A Hering, né, você teve a Soma, que se juntou com o Arezzo, e aí virou uma empresa só. Você teve empresas que entraram em RJ, e aí viraram ou sumiram da bolsa, viraram 318. Só que dessas 318, a gente fez aquele filtro adicional. Vamos ver quantas empresas, 338, tá, perdão, por aí. Vamos ver quantas empresas negociam, tem mais de R$ 300 milhões de capitalização de mercado. Caiu para 218, Breia. Aí eu falei: pô, espera aí, você tem 200 empresas para negociar no Brasil? E aí a gente começou a tomar um susto, porque quando o Fred, e ali a gente fazendo o estudo, começou a ver que das 218, 42% valiam menos de 2 bi, entre R$ 300 milhões e 2 bi, aí a casa caiu. Porque assim, você tem 90, 100 empresas que não valem nada, não valem US$ 300 milhões na bolsa. Então, sim, com free float desse tamanho. O free float médio, a gente fez esse estudo, é 50% da bolsa hoje, que significa 50% está na mão dos controladores,
50% está no mercado. Aí varia de empresa para empresa. A B3 é uma corporation, 100% está na bolsa. A Renner é uma corporation. Mas tem coisas que você tem controle. Tem empresas que têm 80% na mão do controlador, 20% de free float. Então, na média, 50%. E aí começou a chamar atenção. Então, bom, se a gente tem 100 empresas praticamente, quase metade, que não valem 2 bi, mais 18%, 42 nesse grupo do até 2 bi, mais 18 no 2 bi a 5 bi. Bom, 2/3 da bolsa, 60%, quase 2/3, vale nada, não vale nem US$ 1 bilhão, né, esse outro grupo também. E aí a gente começou a falar: "Pô, vamos fazer um estudo adicional de quanto tem de dinheiro em todos os fundos de investimento do mercado", tudo que é fundo. Então pode ser é o M4, né, pode ser fundo de crédito, NTN-B, imobiliário, tudo que você tem de investimento e que tem crescido no mínimo CDI todo ano. E esse número partiu de 10 bi 3 anos atrás e está chegando em 14 bi. Todo ano ele cresce tri. Ele tá 10 bi, ele vai para 11,5, 13 e tá chegando perto de 15 tri. E aí a conta que a gente fez é: olha, se o free float ex-Petrobras, só ex-Petrobras porque ela valorizou muito e assim, ela distorcia um pouco, mas enfim, é uma empresa. Se o free float da bolsa é 1,7 tri, quando a gente fez a carta, tá? Esse número tá na minha cabeça, 1,7 tri de real. E a gente tem de lado, né, o float é diminuto. Ele já foi 50%, ele já foi 1 tri de dólar. O free float, o market cap todo da bolsa. Quase 6 tri de real, 50% é 3 tri. E aí com as recompras, quedas, etc e tal, esse número caiu aí para essa metade, que seria 2 tri alto, caiu para 1,7 tri, tirando o Petrobras. Você tem 15 trilhões, para 14 trilhões de lado em NTN-B, imobiliário, renda fixa, CDB. Se você pega 2% disso, dá 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais em cima desse 1,7 tri dá 15%. 20% quase. Quase 20%. Imagina o estrago. Numa bolsa que negocia 20 bi por dia. 20 bi por dia. Então é bastante dinheiro entrando. Exato. Imagina se for 5% Sim. do M4. Sem contar o gringo, que é um cara que talvez fique animado com o Brasil e também venha para esse mercado. Então, essa combinação é que deu a ideia da carta. E aí eu estava frustrado, etc e tal, e aí eu fiz acho que a primeira thread da minha vida. Eu nunca tinha feito lá e dia 2 de janeiro eu cheguei lá no X e postei um pouco da sequência do racional. E aí começou a derivar, enfim, 15 dias depois saiu a carta. Esse foi a espinha dorsal matemática da explicação. E aí eu falava: olha, quando, eu não sei, mas lógico que a gente vai acompanhar a trajetória, a gente sabe quais são os triggers que podem acontecer. Mas o dia que acontecer, não é o dia, a trajetória. Certamente não vai ter ação para todo mundo, porque assim, os preços vão mudar completamente. E aí você tem várias evidências, que eu falo, antes de ontem, entre aspas, 2 meses atrás, você queria investir em infraestrutura no Brasil, você tinha 2 portos para investir no Brasil, Santos Brasil e Wilson Santos. Hoje você não tem mais nenhum. As duas vão ser deslistadas. Então, sim, você tinha 3 supermercados, varejo de alimentos. Talvez o Carrefour não vai ter mais. Você vai ficar com 3 agora, né? Vai ficar com Pão de Açúcar, Açaí, Mateus. O, o número de opções pro tamanho do free float não conversa. Não conversa, Brea. É até curioso você estar me falando isso, né? Eu tive a sensação de quando a gente estava no bull market, que quando tinha IPO todos os dias, eu tinha uma tese de que isso ia dragar o recurso de uma alta mais consistente da bolsa, né? Porque basicamente todo dia ali você tinha IPO, né? Obviamente tem muito IPO que também draga dinheiro de fora, ancorado com dinheiro de fora, mas eu que estava posicionado naquela época, eu falei assim, cara, com essa quantidade de IPO, né, no momento de bull market, a gente via que a bolsa não tinha mais força, o comprador marginal, porque todo mundo queria participar dessas coisas que estavam aparecendo lá, né? E agora, isso aí tudo, praticamente aquela legião de IPOs que veio naquela época, praticamente tudo ainda virou zero, né? Então, ou seja, as pessoas deixaram de comprar coisa boa para comprar coisa nova,
isso dragou dinheiro, né, para uma alta mais consistente do mercado e provavelmente a maioria desses IPOs também viraram praticamente pó, né? Muita história ruim de IPO, né?